Eu fiz 30 anos recentemente e quando eu atingi essa idade eu comecei a me questionar muito sobre o que eu consegui fazer nos últimos 10 anos, sobre o que eu errei, sobre o que eu acertei. E eu pensei em fazer esse vídeo como um compilado de ideias para ajudar você que tá aí na faixa dos 20, dos 30, a conseguir talvez ter ali alguma sacada que te ajude a melhorar alguma coisa em sua vida. A primeira coisa que eu julgo ser uma das mais críticas é dinheiro. Quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente não ganha muito. Então, o pouco que a gente tem, por menos dinheiro que pareça ser, é necessário que você comece a gerenciar bem essas finanças. Vai filmar comigo, Você quer aparecer? Quer falar? Hein, Lili? Tá atrapalhando meu vídeo, amor. Vai deitar? Tá certo. Então, quando a gente tem entre 20 e 30 anos, a gente normalmente ganha pouco. Estamos ali naquela fase de começar a ter dinheiro, algo que a gente nunca teve de fato acesso antes dessa idade. Então, uma das coisas que eu acho que é crucial uma pessoa entre 20 e 30 anos pensar hoje é o custo de vida. Não sei se você reparou, com certeza deve ter reparado, que o custo de vida só faz aumentar. Então, às vezes você coloca ali um sonho no papel que tem um preço, que tem um valor. Digamos que você queira comprar um carro. Hoje você não compra um carro zero por menos de 60. Eu acho que na verdade menos de 70 você não compra. E olha que a qualidade caiu bastante. O preço praticamente duplicou e o carro que você compra por 70 mil reais hoje é relativamente inferior a um carro que antes você comprava zero por 40 mil. Então veja que conforme o tempo passa, o preço dos seus sonhos aumenta. Então esse é um ponto que quando você está ali começando sua vida, começando a ter dinheiro, começando a juntar dinheiro para alcançar alguma coisa, você tem que levar em consideração o mercado e você tem que levar em consideração a inflação. Então a primeira coisa que eu te sugiro fazer é comece a guardar dinheiro e a investir o pouco de dinheiro que você tem, independentemente de quanto esse pouco seja. Pode ser até 50 reais se você só tiver isso para investir. É muito melhor do que você não investir nada. Cuidado com o seu custo de vida, que não é um custo fixo. Se você for uma pessoa organizada, paga ali todas as suas contas, não fica no vermelho nem nada, mas chega no fim do mês você tá sempre apertado, pode dar uma olhada que provavelmente isso não é culpa dos seus custos fixos. Provavelmente esse dinheiro tá indo para o que eu chamo de diversos. É uma coisinha aqui, é uma coisinha ali. Quando você vai ver a junção dessas coisinhas que você fez no mês, quando acumula tudo isso, se você não tiver uma meta de gastos, não tiver um controle, isso vai ser um problema para você hoje, vai ser um problema para você amanhã, vai ser um problema eterno. Você precisa pagar suas contas e entender que daquele valor você precisa estipular uma meta para gastar os seus diversos dentro dessa meta. Caso contrário, você vai estar todo mês estourando seus orçamentos e sem entender por quê. E o pior ainda, sem conseguir guardar R$1. Eu não sei se você se deparou com essa informação, mas a gente está vivendo meio que uma crise global de moradia nas grandes cidades. As pessoas, no geral, não estão conseguindo ter dinheiro suficiente para pagar um aluguel, muito menos para comprar um imóvel, nem que seja financiado. Então é bom que você fique de olho nesse cenário para entender a situação do Brasil ou de qualquer outro lugar que você esteja morando ou pensando em morar, para entender se aquele salário maravilhoso que estão te prometendo ou aquele salário que você acha que é bom o suficiente vai de fato ser suficiente. O nível de especulação imobiliária tem aumentado, principalmente por conta do turismo em alguns locais. Então é muito importante que, se você pensa um dia em morar sozinho, constituir família, se você pensa em comprar um imóvel, você precisa se atualizar em relação ao cenário imobiliário de qualquer lugar que seja. Em relação à carreira, quando a gente tem 20 anos, tudo parece fácil e possível, mas a gente começa a perceber logo nos primeiros anos de trabalho que na verdade não é nada fácil e começa a imaginar que muita coisa é de fato impossível. Pessoalmente, eu levei muito tempo para entender que os objetivos que eu tinha colocado no papel para executar, na verdade, muitos eram surreais e que talvez eu não conseguisse alcançar eles. E ao longo dos anos eu senti que meu pé foi cada vez mais ficando no chão. No fim das contas, eu tenho um diploma faz mais ou menos uns 10 anos e nunca usei ele. Eu me formei, fui empreender e tô empreendendo há mais ou menos 10 anos. A vida foi me levando para as oportunidades e eu fui aproveitando elas. Se eu tive vontade de tentar fazer alguma coisa, se eu tive vontade de experimentar, se eu acho que aquilo é para minha vida, eu vou lá e tento. O que você não pode fazer é sentir que você não sabe exatamente o que quer para sua vida e ficar parado. Você precisa criar
a sua própria oportunidade. Se você sente que você tá vivendo uma vida que não necessariamente é pra você, pode ser boa ou ruim, mas que não é pra você e que você deve fazer algo de diferente, não deixe de lado a busca por autoconhecimento, porque é somente se conhecendo que ao longo dos anos você vai conseguir adequando a sua carreira às suas necessidades. Pense além do que o mercado já faz. Comece a olhar as entrelinhas, comece a olhar onde está a demanda, onde está a oferta, qual é a necessidade das pessoas. Tente se encontrar com base nisso. Eu saí de casa aos 19 anos. Fui morar sozinha em outro país e eu nunca tinha morado sozinha antes. Para mim foi uma experiência que me fez amadurecer muito e que me proporcionou acelerar um pouco as minhas conquistas posteriores, me proporcionou um pouco de autoconfiança que eu não tinha antes. Eu não tô dizendo aqui jogue tudo pra cima, seja irresponsável, saia da casa dos seus pais e vá morar sozinho. Se você ainda mora na casa dos seus pais e sente a necessidade de sair, não espere que algo vai cair do céu e que vai acontecer te levando a isso. Simplesmente planeje estrategicamente a sua saída e faça acontecer. Porque às vezes você pode estar se sentindo mal nesse ambiente, às vezes você pode não ter o silêncio que precisa, pode não ter a rotina que precisa, você pode não ter nem espaço pessoal, dependendo das pessoas que morem lá, não ter nem estabilidade emocional. O valor da sua paz e do tempo que você vai conseguir ter morando sozinho é muito mais valioso do que o dinheiro que você vai estar gastando ali. É um dinheiro que você poderia estar economizando? Sim. É um dinheiro que você poderia estar economizando, morando na casa dos seus pais até os 30 anos ou mais, né? Como muita gente faz hoje. O que não é errado. Depende muito da sua visão, da sua necessidade, da sua situação. Mas o que eu quero dizer é, pra mim, foi uma experiência que me ajudou a acelerar muito minha vida. Se eu tivesse morando na casa de meus pais até hoje, eu provavelmente não teria conquistado metade do que eu conquistei. Acredite no seu potencial. Arrisque confiar em você mesmo. Confiar que você vai conseguir pagar um aluguel, pagar suas contas e que vai conseguir guardar dinheiro, mesmo morando sozinho. Comece a se virar sozinho, sem perguntar muito nada a ninguém. Sem sentir que você não consegue, sem sentir que precisa de outra pessoa para te acompanhar. Porque hoje você com a internet consegue fazer muita coisa. Então enxergue valor no que você é capaz de fazer.